A timidez muitas vezes compromete a evolução profissional de uma pessoa. Neste Alesp Cidadania, conversamos com Cristiane Romano, fonoaudióloga especialista em expressividade. Estamos no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher e a solução desse gatilho pode alavancar sua carreira e a própria convivência social. Cristiane, muito obrigada por estar presente aqui nos estúdios da Rede Alesp. Muito obrigada, Renata, pelo convite. É ótimo falar de um tema tão importante, principalmente no mês das mulheres. É isso mesmo, a timidez ela impede e inclusive até atrapalha uma projeção profissional da mulher? Totalmente, muito. Inclusive, na verdade, as pessoas falam errado, né? A timidez ela é uma característica da pessoa, que não é que a timidez atrapalha, ela é uma característica que a pessoa precisa entender, sim, é uma característica, mas isso não é algo que vai ser o dificultador. Ela tem que treinar a comunicação. Muitas vezes a mulher ou as pessoas, de uma forma geral, utilizam a timidez como uma muleta. Eu sou tímido, então não quero falar em público. Mas a timidez, ela sim atrapalha. Ela vai utilizar sempre como uma desculpa. Eu sou tímido, então não quero falar em público. Eu sou tímido, então não vou fazer uma reunião. Eu sou tímido, então não vou fazer uma entrevista. Enfim, ela vai utilizar sempre aquilo ali como um gatilho para não aceitar convites. No entanto, a timidez, você, por exemplo, está aqui como uma entrevistadora, talvez em algum momento você pode ser tímida. Então, a timidez, ela é uma característica. No entanto, as pessoas utilizam como algo ali para dar desculpas para não falar em público, para não se comunicar de uma forma diferenciada profissionalmente. Como algo permanente. Exatamente. E aí os prejuízos são muito grandes, né? São, porque, por exemplo, a mulher no mercado de trabalho, hoje, ela não ocupa tanto quanto deveria, mas, no entanto, ela ocupa uma média aí bacana. E essa média que ela ocupa, ela precisa fazer reuniões, ela precisa fazer uma entrevista, como eu estou fazendo aqui, ela precisa fazer vídeos, enfim, ela tem que comunicar o tempo todo. Então, nessa comunicação, ela precisa colocar de dentro para fora o que ela tem, né? Por exemplo, o conhecimento, as experiências, as memórias comunicativas que ela tem. E o que ela faz? Ela guarda, muitas vezes, né? Nós estamos falando de mulher, mas isso também se estende para a população de uma forma geral. No entanto, quando ela faz isso, ela está deixando de mostrar o potencial. Porque o que adianta você ser bom e não mostrar que você é bom? Então, na verdade, não é sobre aparecer, em si sobre você colocar o que você tem de melhor, que é a comunicação, que é o que você faz. Muitas vezes a pessoa, no momento mais difícil, a pessoa fala assim, eu não sei me vender. Ela consegue vender um produto e na hora de se vender, ela fala, não sei me vender. Isso é um erro muito grande, porque o tempo todo nós estamos nos vendendo. E você como especialista, o que você enxerga e como que você enxerga uma palestra? Você, inclusive, fez suas teses de mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, criou um método exclusivo validado pela USP, que é o Coaching Communication, já tem um livro que está em sua segunda edição. Como é que você vê na sala de aula um professor desinibido, que sabe se comunicar bem, de um professor que fala mais para dentro, fala mais para baixo, precisa encarar os olhos dos alunos e não encara? Como é que é? Pergunta super interessante, porque muitos professores falam assim para mim, Cris, eu consigo ser ótimo professor, mas quando eu tenho que fazer uma reunião com os pais, eu tenho dificuldade. Então, porque dentro da sala de aula é uma coisa, é diferente, eles têm uma certa dificuldade muito mais, por exemplo, é uma diferença entre palestra e aula, porque a aula, o primeiro dia, tudo bem, já é um pouco mais desafiador, porque eles estão ainda conhecendo os alunos, depois eles começam a acomodar. O nosso cérebro tem ele quer muito economizar energia, então o que ele faz? O primeiro dia, todo mundo fica ali, ele vai lá todo armadinho, observa a fala, observa todas as pontuações. No segundo já acomoda, o terceiro momento já acomoda. Já numa reunião de pais ou no momento de uma solenidade da escola, do colégio, aquilo já é algo um pouco diferenciado. Então, a pessoa vai aparecer um pouco mais. Isso muda, que a gente chama de psicogeografia, ou seja, o ambiente. Então, esse ambiente mudando, essa pessoa também sente-se um pouco mais insegura. Então, com a sua pergunta, talvez não é nem com os alunos que sente.
acontece muito com momento que estão em locais que ela tem essa certa dificuldade. Fora da zona de conforto. Fora da zona de conforto. No meu estudo, eu estudei uma professora. Então, eu peguei essa professora, deixei uma filmadora ali. Por quê? Porque eu não podia ficar ali naquela sala, porque se eu ficasse ali ia influenciar o resultado. Então, deixei filmando para ela ficar à vontade com os alunos dela. Foram 6 horas. Peguei 2 minutos no início, 2 no meio, 2 no final e coloquei para outros alunos que não eram dela, para também não influenciar no estudo. E peguei e eles avaliaram como que era a comunicação, que era um protocolo, como que é a voz, o que você viu dos gestos, o que você achou do olhar, todos na linguagem daquele aluno, todos alunos universitários. E uma das observações que me chamou a atenção foi: a professora é maravilhosa, o conteúdo é maravilhoso, mas, esse masinho já corta tudo, mas a questão da voz me incomodou, uma voz estridente. O gesto, ela não fazia gesto. E depois, conversando com essa professora, eu mostrei o vídeo para ela. Ela falou: eu fiz isso? Como assim que eu consegui fazer isso? É porque nós entramos numa zona de conforto. Então, por isso que é tão importante nós treinarmos, né? A comunicação e a oratória é uma habilidade, é uma soft skill realmente treinável. Sendo assim, depois também pedi para mais 3 juízes, 3 doutoras fonoaudiólogas da mesma área que eu, para avaliar, e deu o mesmo resultado. Pós-mestrado, viram que isso era muito legal, e aí a gente implantou o meu método, a gente fez o meu método com futuros professores, que eram licenciatura dentro da USP, e a gente implantou, fizemos o antes e o depois desses alunos que entraram, que vão ser professores, e a gente fez toda a parte, né, de aplicação de todo o método, né, eu fiz todo o método com eles. Eles saíram de lá, assim, comunicando bem, as emoções também, porque não é só a comunicação, Renata, a gente está aqui fazendo gestos, falando, comunicando a voz, projeção, olhar, não é só isso. Nós temos a comunicação intra, que ela é de dentro para fora. Então, muitas vezes, o professor chega, ele não está bem, o palestrante pode acontecer, às vezes chegar um momento, um dia que ele vai ministrar uma palestra, aquele dia ele não está bem, e talvez aquela palestra não vai ser tão boa quanto ele imagina, mas existe todo um preparo para isso, por isso que eu chamo esse preparo de peak performance, que é a fórmula de sucesso para você fazer qualquer coisa que você for fazer na sua vida em relação à comunicação e oratória. E aí nós implementamos, né, implementei esse método, e o resultado foi fantástico, está no banco de tese da USP, quem quiser olhar, né, ler essa tese, e foi fantástico o resultado, porque realmente, se você treinar nossas habilidades, elas são treináveis. E com isso a gente teve esse resultado, e tem já propósito para estudo do pós-doc, e nesse momento a gente realmente entende que a comunicação, que hoje está mais falada, sempre foi muito importante, principalmente nas mídias, na comunicação social. No entanto, hoje está mais porque a gente está vendo as mídias sociais, Instagram, pode falar o nome das mídias, pode. Instagram, TikTok, LinkedIn, todo mundo fazendo, YouTube, fazendo vídeos. No entanto, existem vídeos e vídeos. Nós estávamos até conversando sobre isso. Existem aqueles vídeos de entretenimento, que são vídeos que a pessoa... que ela passa ali para ver aquele vídeo rapidinho, mas são vídeos de conteúdo, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, que exige nossa comunicação, uma palestra que existe uma comunicação que tem uma forma correta de utilizar gesto, de utilizar a projeção vocal. Então, tudo isso hoje, dentro das empresas, na carreira, que é o assunto que nós iniciamos, é de extrema importância, é cobrado o tempo todo. Hoje é um dos requisitos que está em primeiro lugar, para poder você continuar dentro e para você crescer dentro da sua carreira, seja ela onde for. E em relação à questão da mulher, como ela pode sobressair nessa... E se ela leva alguma desvantagem frente ao homem na questão da postura, às vezes da altura, do tom de voz? Gostaria que você falasse sobre isso. É importante demais, porque eu estava ministrando um curso sobre isso, mas tinha homens e mulheres. E eu falei, gente, vamos sair da parte de que a mulher tem que comunicar como homem? A mulher ela vai ser mulher. O que nós vamos diferenciar? O que nós vamos fazer? Se a mulher tem uma voz um pouquinho menos impostada, vamos imaginar que ela fala assim, ela vai colocar um pouco mais de ênfase
junto com gestos, junto com a projeção vocal. Para quê? Porque se ela está falando muito assim, e o homem fala um pouco mais alto, não é que ela vai falar mais alto com ele, ela vai simplesmente projetar um pouquinho para que ela não vai competir com ele, ela vai simplesmente projetar para ela não ficar ali desaparecida. Mas o que tem acontecido? Sabe o que as pessoas estão procurando, as mulheres? Eu quero ficar com uma voz mais grave. Não façam isso. Isso faz com que você saia da sua essência. Então, qual que é a maior ponto da mulher? Ela tem que ter clareza, objetividade. Como que seria essa objetividade? A mulher, ela justifica muito, porque isso está interno. Como lá no interno dela está assim, eu sou mulher, estou aqui no meio de mais homens, mais líderes. Internamente, ela potencializa isso, mentalmente. Então, ela precisa mudar essa mente de que não, eu estou aqui porque o lugar é meu, porque eu fui contratada para este cargo. Pronto. O que eu tenho que melhorar? Tá, é uma comunicação mais assertiva? Sim, é uma comunicação que tem que ter clareza, objetividade, projeção vocal, ênfase, pausa, mas eu não tenho que ser caruda, eu não tenho que ser voz grave, eu não tenho que ser um homem. Eu não tenho que perder a minha feminilidade. Eu preciso continuar sendo feminina, eu posso continuar sendo mulher, sendo qualquer tipo de situação, no entanto, eu preciso ter uma comunicação assertiva. Um outro ponto, Renata, que me chama muita atenção, tem isso, tem as novas, né, da geração Z que se tornam líderes muito rápido e chegam para mim e falam assim, eu quero me tornar uma pessoa parecida mais velha. Eu até brinco, faz isso não, que você vai ficar mais velha mesmo. Não faça isso, que você vai ficar mais velha de qualquer jeito. O que você acha? Eu corto o cabelo, né? Eu tenho cabelo curto, eu corto o cabelo igual o seu? Eu falo, não precisa. Você precisa apenas mostrar o seu conhecimento. Como? Com clareza. E mais uma vez, vamos colocar ênfase. Aí tem a postura, o gesto, tem as vestimentas, que é uma comunicação não verbal. Outro ponto também que me chama muita atenção é que quando elas entram sem preparo, o que elas fazem? Elas começam a gravar a voz e ficar agressivas. Como que é essa agressividade? Elas vão falar e falam na defensiva. E, inclusive, eu tive até uma queixa, tem 2 semanas sobre isso. Cris, o que eu faço? Porque eu já me tornei uma pessoa na defensiva. Dê um exemplo. Por exemplo, o liderado ela já chega para ela se tornou uma líder, já chega com um problema. E ele chega vamos colocar que ele chega, eu sou homem, isso, gente, aconteceu nessa situação, tá? Que sem machismo, sem disputa. Na mão. Sem disputa de gênero, até porque eu sou muito, eu levo muito para o lado da questão, assim, todos os dois são iguais na liderança e ponto. E naquele momento, ela falou que ela já começou assim, a dar uma de que ele já estava errado. Então, já começa um exemplo, por exemplo. Ele falou assim, olha, eu preciso de tal folga. Ela já fala assim, isso não é possível porque você fez isso, isso, isso. Ela já começa a achar vários defeitos, sendo que ela podia só fazer uma pergunta. Qual o motivo? Como todo mundo faz. Então, as perguntas vêm para salvar. Eu preciso mudar minha escala. Exatamente, algo assim, preciso mudar minha escala. Olha, esse horário para mim não dá, não. Como que eu faria? Qual o horário que daria para você? Não é que você está aceitando, você está escutando. Dialogando. Automaticamente começa o diálogo. E aí, naquele momento que acontece isso, essa pessoa falou, Cris, eu já vim ali, ó, não. Por que você está querendo isso? Achando, na cabeça dela, ela me contou assim, Cris, eu já estava achando que quando a pessoa vem pedir uma coisa, porque eu sou mulher e eu sou fraca. Mas isso parece estranho, gente, mas acontece todo momento. Então, a questão, até é uma das questões que eu trabalho muito, é trabalhar esse interno da liderança feminina, em que você pode ser mulher, você pode sim ser feminina, você pode sim, mas qual que é o argumento? Como que você vai embasar cientificamente? Como que você vai fazer para chegar e colocar o seu poder? Vou mudar a palavra, não poder, a sua autoridade. Vai ficar melhor.
Então, como você colocar a sua autoridade? Através do seu conhecimento, através das suas atitudes. Então, não precisa dessa disputa. Então, quando há disputa, pode saber que alguém vai sair perdendo. E aí, geralmente, esse perder não quer dizer que a mulher vai perder porque ela é mulher. Não. É porque ela sempre vai achar que, assim, isso já é psicológico, já é algo mais interno, tá? E eu estou dizendo de algo que tem pesquisas científicas falando sobre isso. Tem, nessas 34 mil pessoas, mais de 40 mil pessoas que eu já treinei, assim, sempre numa turma de 30 líderes que eu atendo, vamos colocar 5 mulheres, sempre eu escuto. Eu me sinto fraca, eu me sinto que eu podia ser melhor. E as maneiras de empoderar, então, essas mulheres, qual é? Treinamento. O autoconhecimento no sentido de líder. Quem é você enquanto líder feminina? Eu sou uma líder assim, assim. Porque falta esse autoconhecimento. Um outro detalhe, tirar as crenças limitantes. Porque muitas mulheres se acham assim, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou dona de casa, ou então as que entram muitas vezes acham que não podem ser tudo isso. Muitas vezes criam uma armadura. Então, esse ponto é um ponto Não pode ser plural. Não pode ser plural. E pode. Pode. Eu posso dar um exemplo que eu viajei com meu filho 2 anos. Eu palestrando 2 anos com o Luca, meu filho, andando pelo Brasil todo palestrando. E todo mundo, quando eu engravidei, você vai largar de ser palestrante? Eu falei, não vou largar. Quantos anos ele tinha? Ele tinha acabado de nascer, com 1 mês. De colo? De colo, com 1 mês. Eu não tinha como parar. Eu sou palestrante, trabalhava com palestra, e 1 mês tinha uma palestra marcada. E eu tinha que alimentá-lo, ele tinha que sobreviver. E era meu trabalho, é meu trabalho. E aí com as pessoas, a crença limitante das mulheres. Sabe quem mais me perguntava? Eram as mulheres. Você vai largar de palestrar? Eu não, ele vai comigo. Então ele e minha mãe. Foram 2 anos, porque era o momento da simbiose ali. Eu sei que muitas não podem levar, mas as que trabalham, por exemplo, na liderança, elas podem entender que elas podem trabalhar, elas podem sim largar o filho em casa e depois voltar, que hoje mudou. Nós temos pós-pandemia, antes da pandemia... E se tiver cara feia? A cara feia no sentido... Não, que você falou assim, não, que elas têm que entender que elas podem fazer as coisas, sim. Tudo bem, elas vão fazer. Mas e se ela enfrentar a cara feia do outro lado de superiores? Olha, cara feia, sabe o que eu falo? É julgamento. A gente tem que parar de julgar o outro. Cara feia é fome. É fome. Sabe o que eu faço? Não julgar. Se o outro julgar, você para de julgar, não entra na sintonia da outra pessoa. A comunicação, se você entra na sintonia do outro, você cai. Então, a gente usa uma autorregulação. Essa autorregulação ela é simples. Conta até 10, respira fundo e vai. E vai fazer o que você precisa fazer. Se é o que você ama. Porque uma coisa é amar o que você faz. Outra coisa é você estar no cargo por ego. Porque uma coisa é eu viajar 2 anos com uma banheira desmontável, com um monte de coisa e gostar e amar o que eu faço. Outra coisa é a pessoa ir lá pelo salário porque eu estou ali. Não. Então, amar, respirar fundo e não julgar aquela pessoa cara feia. Porque às vezes aquilo que você vê, fome, pode ser outras milhões de coisas, mas naquele momento, vai lá, faz o que você tem que fazer. Faz o que tem que ser feito. Sabe qual que é a melhor forma de você provar para o outro que está tudo certo? É você fazendo bem feito, é você tendo a clareza do que você gosta. Eu gosto muito de dizer o propósito mesmo. Qual que é o seu propósito? Qual que é o legado que você quer deixar? Em que áreas que você atua e principalmente na sua especialidade, que é a expressividade, o que é isso? A expressividade ela é composta de recurso verbal, que é o conteúdo, que é o que nós estamos falando, que é os argumentos, a persuasão, é o que você fala, é o que nós escolhemos para falar. Aí nós temos o vocal. Dentro do vocal nós temos pausa, respiração, fala, articulação, dicção, que é o que você usa aqui o tempo todo. Todos esses aspectos. E o não verbal, que é gesto, expressão facial, as vestimentas. Então, todos esses aspectos, eles compõem a expressividade. Então, quando a pessoa tem uma expressividade adequada, ela tem uma ótima comunicação. E aí, junto à expressividade, mais uma gestão da emoção, eu chamo de oratória com liberdade, comunicação com liberdade. Por quê? As pessoas vivem numa prisão para se comunicar. O tempo todo. Você pensa o seguinte, será que eu posso falar tal palavra?
será que a pessoa vai gostar? Você pode ver que tudo é mimimi na internet. Hoje tá, principalmente, né, com a rede social, se você vai falar uma palavra, eu gosto muito de ler os comentários para entender o comportamento do ser humano. Eu amo entender o comportamento. Você vê os comentários e fala, meu Deus, que tanto de julgamento. E às vezes a pessoa fez uma frase, ela falou uma frase que nem era aquele sentido. Então a expressividade, esse sentido que eu estou dizendo, está lá no recurso verbal. Então o verbal é o conteúdo, o vocal é a voz e o não verbal. Então o conjunto dos três torna-se expressividade. Então, a gente tem, e isso faz com que a pessoa seja mais expressiva. E aí eu estudo, por isso do Coach Communication, porque eu estudo o comportamento humano, as emoções, por quê? Porque existem os bloqueios, as crenças que levam as pessoas a não sei comunicar, não posso. Entrevista, imagina! Nossa, é muito difícil. Imagina as pessoas olhando, que se eu errar? Isso já é os bloqueios. Aí, então, eu tive que estudar, porque só como fonoaudióloga eu percebi que eu não conseguiria resolver. Então, eu fui a fundo, né, fui para a Universidade de Ohio fazer um coach mais profundo, para o Canadá também fazer um coach mais profundo, e fui estudando bem profundo, bastante, para entender as emoções humanas, para trazer esse lado das emoções, porque a comunicação é uma palavra maldita que te leva um gatilho mental para o resto da vida. Eu tenho vários líderes, inclusive mulheres, homens também, tá? Que escutaram coisas de líderes e que nunca mais quiseram ser líderes. Então, isso entra lá no Coach Communication, que é uma palavra, infelizmente, o coach teve uma banalização, mas, particularmente, é um dos melhores métodos que existe sendo bem feito. Há quantos anos você lançou? Eu lancei esse livro em 2018 e a segunda edição agora. E foi assim, foi muito bom. Mas como essa questão do coach banalizou, infelizmente as pessoas acham que é tudo igual, mas não é. O de comunicação, a gente vai a fundo lá nas raízes, o que aconteceu até lá dos 0 a 7 anos, que a pessoa, às vezes a mãe, o pai, não sabe criar a criança e grita com a criança. Aquela criança cresce, um adulto tímido. Eu não quero mais falar. Por que você não quer mais falar? Porque, não sei, aí eu vou lá atrás, na hora que a gente vai ver, a criança teve um trauma muito grande. O professor gritou, o pai gritou. Ou aquela pessoa que fala rápido demais, quer falar para acabar logo. Sabe aqueles pais? Fala assim, filho, vamos rápido, vamos embora que nós não temos tempo de nada, pega suas coisas. Papai, eu quero te contar uma coisa. Não dá tempo agora, não. Não deixa a criança falar. Aí essa criança vem parar comigo, né? Um líder vem parar, ou político, ou que seja o que for. Uma pessoa vem para mim e fala assim, estou lembrando de um acontecimento. Lá na minha infância, meus pais eram tão corridos, eu não tinha como falar. E aí, Renata, vem muitos, é bem profundo, vem abusos, tá? Tanto sexual, abuso emocional, que aconteceram na infância e que até quando você for ler, você vai ver que tem um case desse abuso de pessoas que pararam de falar, de comunicar por causa disso. Então, eu tive que estudar a fundo que a comunicação ela não é só isso aqui. Não é só gestos, voz, ela vai tão além. E por isso que hoje, né, na NR1, que é essa que está, provavelmente, você, né, tem várias reportagens falando sobre isso, eu dei várias entrevistas também, a comunicação ela está no meio também. Por quê? Porque ela é a saúde mental, sim, mas se você falar para um liderado, dar um feedback mal, eu brinco que é mal dado, maldito, né? Maldito. Ele vai ser, sim, vai trazer, sim, algum prejuízo mental. Uma consequência. Vai trazer uma consequência, sim. E tem pessoas que é tão forte que essa pessoa, ela chega em alguns momentos, ela fala assim, eu escutei isso, eu nunca mais esqueço. Agora você não vai esquecer, mas nós vamos deixar de acessar, porque você tem que levar a sua vida para frente. Então, esse vai além, sabe? Então, quando, em 2009, nem se falava a palavra coach, foi quando eu comecei a estudar. Então, quando veio para São Paulo, lá no interior, eu falei, eu vou fazer esse negócio, né? Porque a gente não sabia fazer esse curso, para eu entender mais a fundo os meus alunos, meus clientes, para ajudá-los a trazer esses bloqueios. Porque não era só aqui. A gagueira não era só a gagueira. Tinha mais, tinha coisas ali dentro. Sabe? Tinha coisas que aquela criança, né, adulta, escutava e que a gente precisava trabalhar.
Isso a gente está vendo também na série Adolescência da Netflix, né? Que está fazendo Tá, um maior sucesso, que é quando os pais não ouvem os filhos, que eles ficam direto junto às telas, os pais não sabem do que os filhos gostam, como isso se traduz. A própria criança não sabe escrever, redigir, é tudo no diminutivo, tudo reduzido, né? Sim, sim. E hoje, se os pais pudessem... Dá tempo de dar um exemplo de um caso até de fonoaudiologia. Eu sou fonoaudióloga e atendo ainda, às vezes, hoje mais como consultora, às vezes a mãe tem um diagnóstico num outro profissional e vem para mim, Cris, meu filho teve um diagnóstico de autismo, espectro autista. Eu falo, olha, você já experimentou tirar a tela e dar atenção para o seu filho? Aí, primeiro, lógico, eu perguntei, né, o que você faz quando chega em casa? Chego em casa, eu vou arrumar janta, eu ainda tenho que mandar e-mail para o trabalho, sabe aquela pessoa agitada? Você já experimentou ficar 2 horas com seu filho? Posso chegar em casa sem fazer mais nada? Ou levá-lo para fazer o jantar junto? Nem que ele vai ali brincando, fazendo alguma coisa que... Não, nunca fiz. Então eu falei assim, ó, daqui um mês você volta, eu escrevo tudo, ó. Você vai fazer isso, vai colocar o celular para carregar, você vai desligar a TV, você vai simplesmente parar de fazer qualquer coisa, tudo com essa criança 2 horas por dia, na hora que chegar em casa. Eu sei que a realidade de muita gente não é essa, tá, gente? Às vezes eu sei que mora em São Paulo, chega tarde, mas experimenta fazer isso. Não sejam 2, seja uma, que seja uma, seja meia. Exatamente, Renato, o que puder, mas faça. Essa criança chegou para mim, tá, sem falar, andando nas pontas dos pés, fazendo movimentos que são todos repetitivos, todas as características. Na primeira consulta. Na primeira consulta. Porque como eu faço esse trabalho, eu falei assim, você não vai atender minha criança? Eu falei, não. Você em casa, eu sou sistêmica. Eu acredito na questão sistêmica. Que a família tem que estar junto do processo. Você em casa vai trabalhar com essa criança. E daqui um mês você vai voltar para... Mas a primeira consulta você viu a criança? Vi a criança, mas conversei com o pai o tempo todo e com a mãe o tempo todo e vi a criança ali fazendo todo o processo, avaliei e o médico já tinha dado o diagnóstico. E na volta, essa criança estava falando, não estava com nenhuma característica, voltou no médico, o médico falou assim, o que aconteceu? Essa fonoaudióloga fez milagre? Eu falei assim, você falou para ele que não foi a fonoaudióloga, né? Que foi vocês que fizeram o milagre. Eles passaram a dar a atenção para a criança. Ela falou assim, não, literalmente, Cristiane, a gente fez tudo, a gente apagou tudo. A gente desligou a internet, porque foi uma briga mesmo, né? Foi um processo. Isso foi um processo que ela começou no primeiro mês, diminuiu um pouco. Segundo, foi tão lindo de se ver. Não estou dizendo que é todos, tá, gente? Vamos deixar bem claro como é que nós estamos comunicando. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade maravilhosa, porque todo mundo está se rotulando, todo mundo se rotula. Eu tenho TDAH. Já parou para fazer o processo do flow? Você conhece o flow, Renata? Flow é um estado total de presença. É um estado em que você fica aqui. Quando eu vim para cá, eu vim um dia antes, eu fiz meu estado total de presença. Eu podia ter vindo aqui, chegar aqui correndo. De onde você é? Eu sou de Minas, de Arcos, uma cidade do interior. E com isso, você faz o estado total de presença, você consegue estar ali. Então, quando eu venho com esse processo e eu falo isso, será que você é TDAH mesmo? Eu gosto de desconfiar. Não estou falando que não é, não quero tirar desmerecimento de ninguém, mas tudo virou muito a muleta das pessoas. Então, também gosto de pensar na dúvida. Vamos duvidar? Vamos tirar a curiosidade? Vamos ver se isso não é rótulos? E com isso a gente vai ficar mais feliz, né? Porque a gente começa a tirar esses rótulos. Doutora Cristiane Romano, muito obrigada pela sua participação aqui no Alesp Cidadania. Foi sensacional. Começamos falando do mercado de trabalho, das mulheres, depois agora com as crianças, desse tema autismo, que é um tema tão repetido e tão presente, a questão dos adolescentes, da importância do papo. Super obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Gratidão imensa. Muito obrigada. Hoje no Alesp Cidadania conversamos com a doutora Cristiane Romano, fonoaudióloga especialista em expressividade. Ela é autora do livro Falar em Público e Assuma o Palestrante que há em você. Mas tem muito mais em torno desse assunto. Muito obrigada, fique sempre com a gente aqui na Rede Alesp, audiência multiplataforma.